Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite, e assim seja. Más palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 15:33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo as atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas e induzindo os que ouvem a mentira e a demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável, e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-los sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito de tentar se iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecer minha consciência com relação aos meus defeitos e tirar-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessaram, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que ele possa dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da paz, solicitamos que a batia exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Vocês prestaram um pouco atenção no que foi lido agora? As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha o que a gente está estudando. A obsessão simples ocorre quando o espírito inteiro, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências na atual ou encarnação anterior, produzindo mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. A gente já estudou aqui várias vezes e vamos continuar estudando essa mesma frase que a gente sempre repete. Existem 3 meios da espiritualidade entrar em contato conosco. Através de pensamentos intuitivos, através do sono e através de terceiros. Vocês já aprenderam isso? Já, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Essa através de terceiros, que é extremamente difícil da gente se afastar delas. Quando a gente tem um pensamento intuitivo, você pode fazer sua análise por você mesmo e você vai resolver o que você vai pensar ou deixar de pensar. Você escolhe o pensamento. Isso não tem nada de dificultoso nisso. Por mais que aquele pensamento queira insistir, você diz não e acabou, vou fazer outra coisa, vou ler, vou cantar, vou andar, vou tomar banho, fazer qualquer coisa. Quando é através do sono, você acorda com aquela sensação desagradável, ou mesmo lembrando do sonho, tendo você mesmo, é um problema seu com você. Você vê, não, isso aí eu não devo dar valor, que é negativo. Vou dar valor que é positivo, é uma escolha sua. Mas como você vai sair de perto do seu filho? Como você vai sair de perto da sua esposa, do seu esposo? Que muitas vezes é o que chega perturbado. Como é que você vai sair de perto do seu pai e da sua mãe? Essa é extremamente difícil da gente superar. Porque aquele que convive comigo e às vezes dorme na mesma cama, convive na mesma casa, eu não posso mudar os pensamentos dele. A única coisa que eu tenho controle na minha vida é sobre mim e a minha conduta. O outro vai depender do outro. Em relação ao outro, no máximo que eu posso fazer, se for um relacionamento horizontal, é sugerir para ele algo diferente daquilo que ele está falando, daquilo que ele está dizendo. Se for um relacionamento vertical, de pai para filhos, pelo menos eu tenho a autonomia e a autoridade de dizer, olha, eu te oriento desse jeito e você respeite. Porque se você acha que eu estou errado, então vamos ter um diálogo. Não diga porque eu estou errado, porque eu vou dizer porque eu estou certo. Então você chama para ter uma conversa de profundidade. E não ficar batendo a mão na cabeça assim, não menino, para com isso, não é desse jeito. Seja o teu sim, sim, teu não, não. O mal quando te convida, você tem que ser decisivo. Então, essa história que Paulo falou aqui, as más conversações corrompem os bons costumes, é fato. E é fato extremamente visível. Eu acho impressionante, porque às vezes acontece conosco, entende? De você conviver com pessoas que têm também outros convívios, e você com ela
tem uma conversa de profundidade, trabalha dentro da doutrina espírita, explica, estuda, orienta, conversa, está entendendo? Mas quando chega perto dos outros que tem essas más conversações, eles corrompem os costumes deles e eles não se comportam da maneira correta como deveriam se comportar. Às vezes eu fico me perguntando, mas por que será que fulano chega lá e fala o que a gente tanto estuda, que a gente estuda? Não fala. Não fala, sabe? E eu me perguntando muitas vezes isso, encontro a resposta numa frase dessa: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que é que você tem que fazer quando você está participando de um grupo que tem más conversações? O que é que ele falou na orientação do Emmanuel? Você tem que ser autêntico. Você tem que ir lá e dizer, ó, é assim, assim, assado. Por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, é assim que a gente estuda, é assim que deve ser feito, é assim que a gente é orientado, a doutrina fala desse jeito, então é assim que a gente tem que viver. Então a gente tem que ter essa autonomia e autoridade. Por quê? Porque Deus espera isso da gente. Deus quer os bons trabalhadores. E é assim que a gente deve se comportar. Porque essa influência espiritual que vai chegar até você, eu te asseguro, a forma mais difícil de você evitar é através de terceiros. Então, quando você estiver participando de uma má conversação, o que é que você acha que deve fazer? Ficar calado? Se você não tem realmente condição de se pronunciar, não é só ficar calado, é sair de perto. E Kardec fala isso muito bem claro a respeito das reuniões espíritas que está no livro dos médiuns, no penúltimo capítulo. Se em uma reunião alguém fala algo que não é correto, é dever nosso se pronunciar. Se você não é escutado, se suas palavras não são dadas a ser ouvidas da maneira correta e não são aceitas, o que te compete é você juntar suas coisas e sair de perto. Porque ele termina dizendo, não se concebe que um homem bem intencionado fique participando de coisas que ele sabe que é equivocado. Está lá, das reuniões. Vai ler. Porque é uma orientação de conduta que a gente está tendo. Até aí, tudo bem, né? Porque você está conversando com o outro, sendo que muitas vezes a gente conversa com o outro através de rede social. E aí? O que é que você está vendo nas redes sociais? Porque aquilo ali são conversações. São conversações edificantes? Você bem sabe o que é que está chegando para você. E você bem sabe o que você está lendo. Aí eu pergunto para vocês, você está se pronunciando contra aquilo? Ah, mas eu vou brigar com todo mundo. Não, vai brigar? Então saia. Saia. É isso que Kardec fala para a gente. É isso que Emmanuel está falando para a gente. Das más conversações vão se corromper os bons costumes. Aí você vai dizer, esse cara está doido, não está sabendo o que está dizendo. Eu sei muito bem o que estou dizendo. Porque eu estudo isso, sabe? Eu aprendo isso. E eu te garanto, é isso que eu vejo no meu dia a dia. Porque presta bem atenção o que é que a gente vai ver hoje. Mas presta bem atenção mesmo, sabe? Uma série de problemas do dia a dia que muitas vezes passam desapercebidos, porque não analisamos os valores que vivemos, que vão gerar os quadros obsessivos. Mas o que não deixamos de perceber são a inquietação, a melancolia, a ansiedade generalizada, medos infundados, que são as perturbações mentais pela conexão obsessiva. Então, quando a gente está fazendo o que a gente acha, quando a gente está seguindo nossos valores, porque fazer o que eu acho é seguir meus valores. Quando eu estou vivendo do meu orgulho, porque eu já me acho, eu sei que eu sou eu e o resto é o resto, está entendendo? Que eu não devo satisfação para ninguém, porque é assim que a gente se comporta. A gente está tudo bem. Quando está vivendo nossos valores, ninguém questiona. Porque isso faz o quê? Ufana nosso orgulho, sabe? Isso massageia nosso ego.
E você se acha, opa, sou eu, tá entendendo? E eu sou eu. Tudo legal. Porém, quando a obsessão começa a se instalar, aí você vai ter que perceber. Você não percebe seus valores, é fato. Mas você sabe muito bem perceber quando você fica inquieto, nervosinho, desassossegado, irritado, desacostumado. Não percebe? Percebe. É teu anjo da guarda que está junto de você? Com certeza não. Quem é que está junto? Como é que ele chegou até você? Porque para ele estar te perturbando e você está absorvendo esses frutos negativos todos, não foi ao acaso. Não foi num passe de mágica. Nem foi agora que isso aconteceu. Isso é um processo lento, gradativo, que vai justamente acontecendo contigo, porque ele se vincula a isso aqui, ó, aos seus valores, à sua consciência humana, aos seus padrões personalísticos, à conduta que você gosta tanto de agir e que você nem pensa no que está fazendo, porque você não pratica autoconhecimento. Então, nossos valores, quando a gente está vivendo e massageando nosso orgulho, é bom, né? É bom, todo mundo gosta. Porém, meu Deus, quando chega inquietação, melancolia. Tem coisa pior do que melancolia? Tem coisa, eu não sei se vocês já sentiram que é uma tristeza de melancolia. Por quê? Porque não é fácil a coisa. É uma tristeza que impede você de sentir tudo que é positivo. Você fica triste, não é 2 minutos porque teve uma notícia, alguém pisou no teu pé, te deu um tapa, falou alguma coisa que não devia, não. É uma tristeza que vai durar o dia todo, noite toda. No outro dia você está triste do mesmo jeito. Isso é que é melancolia. Aí você percebe. Aí a família inteira percebe. Porque a família inteira também é corresponsável com isso tudo. Às vezes eu acho interessante, entende? As pessoas chegam no consultório, mas o problema é dele, doutor. Não, o problema não é dele. O problema é nosso. Inclusive meu, que eu estou lá para tentar ajudar em alguma coisa. Isso por quê? Porque a coparticipação dos outros que estão envolvidos no quadro do doente, eles estão tirando a dele de reto. Por quê? Estão visando só os valores dele. Ah, mas eu faço tudo, eu dou dinheiro, eu faço... Está desse jeito, não sei por quê. Sabe sim. Sabe. Porque faltou diálogo, faltou evangelho, faltou análise de valores, faltou trabalhar no caminho do bem, faltou valorizar a oração, faltou tudo. Isso, quando falta, não é só de uma pessoa. A família toda está envolvida nisso. Todos são co-participadores. No meio de qualquer doença que existe, no meio de qualquer família, entenda, não é o acaso que aquilo chegou lá. Muitas vezes somos nós que causamos aquilo em encarnações anteriores. Eu tenho lido para vocês aqui, muitas vezes, uma mensagem do Emmanuel também chamada Ontem. Vamos ler hoje de novo, né? É o jeito. Para que você entenda esse ontem como sendo a sua vida de hoje. Entende? Porque é muito fácil você ver a doença chegando. E muitas vezes quando a doença chega, você, em vez de estar lá para dar apoio, ajudar, reavaliar, entende? Ressignificar as coisas, não. Você acha que é só do outro que está junto contigo. E não é desse jeito. As coisas estão juntas, sabe? Porque não tem acaso na lei de Deus, de jeito nenhum. Então é muito fácil você perceber também quando tem ansiedade generalizada. Porque a inquietação da pessoa não para. Entende? É uma pessoa desassossegada o tempo inteiro. Então, isso aqui é fácil de você entender tudo, sabe? Medos, ansiedade, perturbação. Isso. Mas isso aqui vem dessa conexão obsessiva que começou aqui, ó. É o que a gente estudou nesse parágrafo de cima. E o que é que acontece com a gente, hein? Porque às vezes fica complicado, sabe? E se tem uma coisa difícil na vida da gente que eu digo médico, sabe? Que lida com o paciente, é que eles chegam falando das doenças, isso aqui que vocês estão vendo aqui que ele falou agora. Mas quando você convida eles a analisar os valores dele, a coisa muda de figurino. Porque na simplicidade dos outros, eles querem que a gente dê uma pílula milagrosa. Eu quero tomar um remédio, de preferência barato,
que seja só uma vez, que resolva meu problema, que eu fique saradinho e continuo vivendo de meus valores. Pensa se isso vai poder acontecer. Pensa se vai. Não vai. Não vai. Quando você tem esses transtornos que acontecem no transcorrer da vida, a coisa não é tão complicada. A coisa se torna mais complicada quando eu trago coisas que já vêm de berço, sabe? Porque aí a coisa é para a vida inteira. Porque o comprometimento é maior ainda em relação às encarnações anteriores. A gente já viu várias vezes aqui, tivemos estudando mais uma vez aqui, inclusive no caso do nosso amigo Guilherme, entende? Que as situações que causam retardamento mental, dificuldade de relacionamento, problemas de socialização, entende? A gente sabe, são todos problemas expiatórios. E está lá no livro dos Espíritos a causa disso aí. E ele fala que essas deficiências mentais que as pessoas têm acontecem nessa vida porque em vidas anteriores eles foram pessoas fúteis, foram pessoas orgulhosas, junto com a sua futilidade, ou que usaram por livre e espontânea vontade a sua inteligência para praticar o mal. E é assim que acontece. Esses casos, quando chegam na casa espírita, que a gente começa a tratar, os próprios mentores do mundo espiritual trazem os irmãos que acompanham eles, para mostrar para a gente a dificuldade que existe, e o tanto de paciência que a gente deve ter, e como a gente deve orientar bem essas famílias, porque são processos que às vezes passaram várias encarnações equivocadas, fazendo mal, chega a um ponto que não tem como, sabe? Eles danificam tanto o cérebro perispiritual deles que vem com essas deficiências mentais. E você acha que é com 2, 3 remédios que vai resolver o problema? Um problema que está radicado na alma, que está no cérebro perispiritual daquela criatura, que a própria encarnação presente já está sendo um processo de terapêutico, porque é o cérebro da matéria que está absorvendo as energias degradantes do cérebro perispiritual, e a alma, querendo se recuperar, está retificando o cérebro perispiritual dela. É muito bonito quando você vê isso no livro Céu e Inferno, de Kardec, lá na penúltima comunicação, um caso de retardamento mental que dá testemunho do que aconteceu com ele e a orientação do seu protetor, que Kardec coloca lá. É muito bonito quando você vê também no livro Mensagens Psicofônicas do Chico, um testemunho de uma paciente que passava sobre o processo de esquizofrenia, ela dizendo todo o processo terapêutico, quanto foi bom para ela naquela situação. E a falta de entendimento que tinha das pessoas encarnadas, querendo que ela fizesse algo que ela até queria fazer certo. Mas quando a mensagem chegava no cérebro perispiritual dela, ela surgia um arcabouço, uma circuitaria neuronal totalmente invertida daquilo que ela queria fazer. Você imagina o trauma e a dificuldade e o sofrimento que passa uma entidade dessa. Ela quer dizer A, sai X. Quer dizer B, sai Y. Mas ela quer dizer B, mas o circuito neuronal lá na hora de processar sai uma coisa diferente. Ela queria fazer um carinho na mãe e dava um tapa. Então, essas coisas é importante a gente compreender. Porque vai ser entendendo as doenças como elas se processam, que eu vou ter capacidade de poder ajudar aqueles que estão envolvidos comigo. Porque caso contrário, eu vou estar me rebelando a ajudar aqueles que Deus colocou sob a minha tutela. Então vamos ter muito cuidado com isso. Porque em cima de tudo, a gente tem que ver isso aqui, valores. E o que é mais importante na vida, os nossos valores começam a se expressar desde que a gente está sendo gerado no útero materno. Não pensa que é invenção. São trabalhos de neurociência que a própria filha do Freud fazia e fez, e está documentado isso. Em que os pacientes muitas vezes tinham interferência das coisas na vida intraútero.
Hoje em dia a coisa já foi muito mais além, porque em 1988 veio a terapia transpessoal, em que as pessoas já vão até em encarnações anteriores buscar as suas mazelas. E o que é mais complicado, porque quando surgiu essa terapêutica, que não tem nada a ver com doutrina espírita, começaram a fazer isso em tudo que é paciente, e nos quadros que tinha quadro obsessivo, a coisa foi extremamente degradante. Porque até pessoas com dupla personalidade voltaram. Então até que se parou de fazer isso. E só pessoas muito bem treinadas e que têm consciência da própria doutrina espírita que praticam isso. Hoje em dia a gente tem o nosso amigo Alírio que pratica isso. Tem o outro lá do Pará, esqueci o nome dele, que é psiquiatra também, que também trabalha muito bem com isso. Então, compreenda. Seu filhinho, quando está dando um chute na sua barriga, em determinadas situações emocionais que você está passando, aquilo ali já são os valores dele que ele está esboçando. Seu filho, quando está amamentando, é a mesma coisa. Qualquer criança que mostre instintivamente como ela gosta de viver, está mostrando os valores dela. Uma criança de 2 anos, quando começa a falar e fazer frases completas, está mostrando os valores dela. Aí eu pergunto, o que é que a gente que é pai faz diante desses valores? A gente está levando a educação para eles? Duvido. Porque a coisa mais comum que a gente escuta é, quando ele crescer, melhora. De onde? Se a melhor fase de eu corrigir valores é justamente na primeira infância. Que é como está no livro Consolador, que Emmanuel orienta isso para a gente. Então, é um processo trabalhoso, que requer carinho, afeto e atenção. Vou repetir: carinho, afeto e atenção. São essas 3 coisas que os trabalhos de neurociência mostram, e você encontra na internet com o relato do professor Martins, que é pediatra, quando ele tem um vídeo chamado Os Primeiros 1000 Dias das Crianças. E ele mostra que os trabalhos de neurociências fazem com que, se você tiver carinho, afeto e atenção, você consegue trazer seu filho para ele ter em você uma referência de vida. Que sem carinho, sem afeto e sem atenção, você perde esse laço afetivo que se forma entre você e o seu filho, que deveria acontecer para o resto dessa encarnação. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se desdobrar. Porque o mundo cobra muito da gente lá fora. Mas a gente tem que saber dividir e separar as coisas, porque é isso que Deus espera da gente. Que cada um tenha a sua profissão, mas que cada um saiba a real necessidade do que está trabalhando para tentar conquistar com aquilo que a vida está lhe oferecendo. Porque se a gente não se dedicar um pouco para os valores daqueles que estão dependendo da gente, e se a gente não se dedicar um pouco para analisar os nossos valores, como é que eu vou ajudar o outro? E isso aí é grave, porque aí a gente chega em Jesus. E quando chega em Jesus, não tem muita coisa a dizer, a não ser analisar. Porque quando ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo o seguinte: eu só vou ajudar nos valores do próximo que está dependendo de mim, se eu estiver ajudando também nos meus valores. Porque se eu não faço comigo, eu também não vou fazer com o outro. E se eu digo que eu faço com o outro e não estou fazendo comigo, eu estou sendo hipócrita. Qual é o pior dos dois? Então são essas coisas que a gente precisa estudar, mas estudar com honestidade, com sinceridade, sabe? Porque depois não vai adiantar nada a gente se aprofundar na coisa e não aproveitar aquilo na vida da gente. Porque isso é o que mais acontece dentro das casas espíritas. A maior população que existe dentro da casa espírita são os que a gente chama hoje em dia de espíritas materialistas. São espíritas porque conhecem a doutrina, sabem que tem um fundamento moral. Muitas vezes nem querem se aprofundar muito, por isso não frequenta tanto as coisas. Mas aquela qualidade moral da doutrina fica para os outros. Ele não consegue aplicar na vida dele. Se era orgulhoso, continua sendo orgulhoso.
Se era vaidoso, continua sendo vaidoso. Se gostava de beber, continua bebendo. Se gostava de falar mal dos outros, continua falando. Então a doutrina é bom para os outros, para ele nada. Uma pessoa que é desse jeito, que tipo de valores vai estar educando nos seus filhos? Que tipo de valores vai estar compartilhando com os outros que dependem dele no seu dia a dia? Que tipo de valores ele vai estar partilhando na sua profissão com os colegas? Então é muito fácil a gente reconhecer quando está doendo o nosso calo. É muito bom, não é? Quando a gente tem dor de dente. Pois é, isso aqui é uma dor de dente tanto, está entendendo? Mas será que a gente está pronto para corrigir nossos valores? Isso é tão grave, mas é tão grave, que o pai da medicina deixou uma frase para nós. E foi lembrando dessa frase que eu coloquei aqui de última hora. Porque é uma frase que é marcante. E ele diz o seguinte: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Isso é antes de Cristo, tá? É uns 300 anos antes de Cristo, né? É o pai da medicina, hein? É que deu o pontapé para dizer: a medicina é isso, ó. É a arte de curar. Aprenda essa frase. Aprenda. Porque é uma frase que vai ficar para a imortalidade nossa. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Porque a gente quer curar todo mundo. Nossa, a gente vibra uma coisa. Chegou alguém doente, eu não estudei nada de medicina, mas ó, toma isso que eu tomei e foi bom. Fulano falou que aquilo ali é bom, toma também porque vai ficar bom. Todo mundo quer curar. Nessa maneira superficial e simplista, que só compromete a doença dos outros. Então, antes de você curar alguém, pergunta-lhe se ele está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Quer curar sua mulher? Pergunta isso para ela. Quer curar seu filho? Pergunta isso para ele. Pergunta para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão. Pergunta. Porque ele quer ficar curado. Mas quer pagar um preço? Quer pagar um preço? O que é que acontece quando a gente pede e orienta uma pessoa para fazer uma psicoterapia? Em que ele precisa corrigir seus valores. O maior meio de corrigir valor é a psicoterapia. Do ponto de vista médico. Oh, mas eu vou gastar dinheiro com palavra? Não tem dinheiro nem tempo para isso. Não. Toma o seu remédio, vai se enganar. Essa resistência é exatamente porque ela não quer perceber. Ela não quer pagar o preço de desistir das coisas que fizeram adoecer. O ego não quer. São as pessoas. Ó, eu já falei para você. Está montando as definições. Eu uso muito esse termo consciência divina e consciência humana. E eu gosto desse termo porque foi no livro No Mundo Maior de André Luiz, que a irmã Cipriana fala isso para aquela pessoa que estava sendo auxiliada. Ela fala: pensaste que foste fugir da tua consciência divina, vivendo com as qualidades humanas? Consciência, capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Juízo de valor. Consciência divina, capacidade que eu tenho de entender e julgar os meus atos, fazendo juízo de valor espiritual daquilo que eu estou vivendo. Eu tenho que ter a referência divina em mim. Referência essa, que é onde está as leis de Deus, está gravada na consciência de todo mundo. Sabe? Mas o problema nosso é que a gente esquece do que é divino. E a gente vive do que é humano. A gente se entrega muito bem para os valores, para a maneira humana que a gente vive, sabe? Com as sensações que os corpos nos dão. A gente vive atrás disso.
A gente ainda está preso no que a gente chama de consciência primária, que é você ter habitação, alimentação, procriação e defesa e segurança. Né? A gente vive baseado nisso. Então, vai ver as campanhas políticas. O que é que promete para as pessoas? O que é que promete? Não é a habitação da casa para os outros? Não é a alimentação da picanha com cerveja? Não é procriação? Você pode pimbar, botar fica, eu pago para cada filho que você vai botar no mundo. E você não vai viver de nada, meu filho. Não é a segurança que a gente está dando? A gente dá a saúde para você, a gente dá tudo que você precisa. Vive no primarismo da consciência. Isso somos nós, às beiras de um planeta de regeneração, em que nossos valores devem estar direcionados no bem, mas a gente ainda está escravizado nos prazeres da carne. É isso que a gente vive. E o que é que falta para as pessoas? É educação. Eu estava vendo uma reportagem que me chegou. Você sabe qual é o estado mais pobre nosso? É o Maranhão. São 1.200.000 pessoas recebendo salário, sem fazer nada. E 600.000 que trabalham. Isso mostra que dar dinheiro para os outros não traz qualidade de vida. Porque é a situação mais pobre que existe no Brasil. Eu estava a ponto de publicar isso no site do Irmão Venerando. Eu não fiz porque, no fundo, ele fala com teor político, que eu não quero que fique me julgando nesse sentido. Porque eu sei que a mediocridade das pessoas, inclusive os próprios colegas que convivem comigo no grupo da Irmã Veneranda, são desse jeito. Entende? Mas chega uma hora que não tem como você não falar. Como é que eu vou falar de valores se eu não falo das maneiras que as pessoas vivem? São os maus diálogos que modificam as condutas. A gente está falando de conduta. Conduta faz parte da definição de personalidade de cada um. Personalidade é a somatória de conduta, cognição e emoção que gera um comportamento nas pessoas. Vê o comportamento das pessoas, você vê a conduta. A gente tem que entender e procurar compreender que cada um é construtor de si mesmo, gente. E se eu sou construtor de mim mesmo, eu tenho que melhorar meus valores. É por isso que Kardec fala que a obsessão simples, que é isso que a gente está estudando, não passa de um confronto moral. É a educação moral que a gente está tendo. Mas não, as pessoas fazem um rótulo de eu sou um obsessor, é ele que atrasa a minha vida, eu não vou para frente por causa disso, afasta isso de mim. Não! É o que eu falo para todo mundo, meus obsessores são meus, não são de vocês, vai. Eu é que tenho que me virar com eles. E eles vão ter que se virar comigo, porque vai ser ele dizendo uma coisa ou dizendo outra. E aí o pau vai quebrar, entendeu? Porque eu não quero ficar para trás, eu quero ir para frente agora. Então é assim que a gente tem que fazer. Mostrar que tem vontade, entendeu? Vontade com coragem. Fazer eu tenho que sair desse mundo medíocre que é uma consciência primária e ter uma noção mais superior da vida. É isso que a gente precisa. Mas não, as pessoas vivem mergulhadas no seu umbigo, vivendo das suas crenças, e com isso vão atraindo doenças e influências negativas, e quando a coisa chega, que pega, quando o dente dói, quando o calo aperta, está entendendo? Ainda quer que os outros façam milagre com elas, porque elas são as coitadinhas. Eu não fiz nada para merecer isso. O que é que eu fiz para ter uma mulher desse jeito? O que é que eu fiz para ter um pai assim, um filho? Não, você fez tudo. Porque Deus é equânime, Deus é justo, Deus sabe o que faz. Mano. Então não questione Deus por quê, mas tenha vergonha e diga para que isso serve para mim. Para quê? O que é que eu tenho que fazer? Faz que nem o Paulo de Tarso quando caiu em si. Senhor, o que queres que eu faça? Então, diante da dor que está te incomodando, o que quer Deus que você faça? Analise as coisas, trate o que é da carne, como Jesus falou, dai a César o que é da César, a Deus o que é de Deus, mas trate a carne, mas trate a alma. Porque tratar a carne é a instância mais periférica de cura que existe. São 3 níveis de curas que a gente tem: a cura do corpo, a cura do perispírito e a cura da alma.
A cura do corpo resolve alguma coisa? Não resolve nada. A alma pode continuar do mesmo jeito. O espírito também pode, o perispírito pode continuar também do mesmo jeito. Se você está passando pela dor com rebeldia, você não está se corrigindo. E vai passar quantas vezes for possível. E não pensa que sou eu que estou inventando isso. Está lá na Revista Espírita de Kardec. Ele estava conversando com um colega dele que morava em outra cidade, longe. Ele disse: ó, tal dia, tal hora, tu vai dormir que eu vou te evocar. Eu quero ver como é que você fica em espírito, conversando comigo, porque eu te conheço e eu quero ver a diferença. Legal. Tal dia, tal hora, foi lá, deitou, dormiu, Kardec evocou ele, foi lá. Tchum. E deu uma série de mensagens bonitas e mais profundas do que Kardec pudesse imaginar. E ele viu a diferença que existia entre ele desencarnar, ele liberto da carne e ele quando estava encarnado. E quando essa entidade ia embora, disse: olha, antes de eu partir, me faz um favor. Quando eu acordar, diga para mim mesmo que eu não devo fazer aquela experiência que eu estou querendo fazer a respeito da artrite que eu tenho. Porque na encarnação anterior eu fiz a mesma coisa e não adiantou nada, eu estou aqui com a mesma doença. Foi um ato de rebeldia meu. Deu para entender a coisa? Passar pela expiação é uma coisa, regenerar é outra coisa. Está lá no livro Céu e Inferno, Código Moral da Vida Futura, é isso mesmo. É preciso arrependimento, expiação e reparação. Código Penal da Vida Futura. Então é preciso arrependimento, expiação e reparação. Isso quer dizer o seguinte: nós estamos expiando. É um planeta de prova e expiação. Nós estamos aqui tudo expiando. Aí você se pergunta: você está reparando? Vou dar só uma dica. Só uma para você saber. Reclamou, nada feito. Reclamou é ato de rebeldia diante da dor e do sofrimento. A gente já falou para vocês que diante de qualquer indignação, você tem que praticar a dignação, fazendo o que é certo. Aí você repara. Mas se diante da indignação você reclamar, você está dizendo: isso aqui está errado, eu estou certo. Eu não mereço, mas isso aqui está passando meu. Não é assim, isso não é bom. Então cada reclamação que você está fazendo, você está jogando na lata do lixo uma possibilidade de regeneração. Já pensou nisso? A resistência a gente pode pôr como uma reclamação? Com certeza. Não só a reclamação, eu te digo mais. Existem 4 formas de ser arrogante. A primeira é a pessoa que é arrogante e é empáfio, né? Cheguei, todo mundo cara que eu estou aqui, tá entendendo? Esse é o empafioso, esse todo mundo conhece. Mas tem aquele arrogante que é arrogante porque ele só fica junto das pessoas que podem dar mais poder para ele. E aquelas que não têm capacidade de dar poder para eles, ele nem enxerga. Existe o arrogante que tem o efeito Dunning-Kruger, que pouco sabe, mas aquele pouco que sabe, ele já acha que sabe tudo e sai fazendo tudo que a coisa é errada. E existe esse quarto arrogante. É aquele que não quer mudar. É isso que a senhora está falando. Ele sabe que precisa. Ele passa pelo problema. A gente propõe para ele. E ele fala: não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Então, isso é arrogância. Isso é prepotência, orgulho. É por isso que a gente tem que fazer sempre essa pergunta para nós e para os outros. Antes de curar alguém, pergunta se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Pergunta. A gente vê o grau de rebeldia que existe. E não adianta você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não tem como. E como é filho, que existe esse relacionamento vertical, tudo bem. Você pode, como pai, dizer: você vai, porque eu te sustento, vai ser desse jeito. Se você quiser fazer do seu jeito, vai fazer lá fora. A porta da casa está aberta, vai embora. Como ele não tem condição de se manter, ele vai ter que obedecer. Tá, aí se você chega naquele ponto, a pessoa tem condição de se manter, Porta da casa está aberta. se nega a tudo. Porta da casa está Qual aberta. é o que a gente, sabendo do problema, que tenta ajudar e não consegue porque ela se fecha, o
aqui a gente entra na culpa da gente. Não tem culpa nenhuma. Você só é responsável pelos seus atos. Você não quer ser responsável pelos atos dos outros. Isso aqui a gente estudou em educação familiar. Nós ficamos aqui, eu acho que 8 anos estudando isso. Relacionamento pai-filho, relacionamento marido e mulher, relacionamento pai, filho e de filho para pai. Né? Depois relacionamento conjugal. É isso que a gente estava vendo. Você pode até que está sendo errado o que a gente está falando, mas não está. É como Jesus falou, seja o teu sim, sim, meu não, não. É desse jeito. A pessoa é de maior. Não é de maior? Dona do nariz dela. Tem liberdade. Tem a casa dela. Cuida da vida dela. Sabe se manter. Tem tudo dela, não tem? Se for irmã sua, relacionamento horizontal. A senhora pode no máximo sugerir. Se ela não quiser, paciência. Ela vai seguir o caminho dela, você é o seu. Se é vertical, de pai para filho, o pai que ainda está em cima pode orientar. E se ela se recusar, siga o seu caminho, porque você já tem mais de 21 anos. Eu vou te falar o que é que Emmanuel fala nesse livro Consolador. A primeira educação, que é a grande educação, é os primeiros 7 anos de vida e acabou. Não tem melhor do que isso. Não estou adiantando. Tá. Depois desses 7 anos, que é essa orientação diretiva, você vai direcionar para o seu filho. Você vai dar para ele a direção daquilo que ele não tem. Porque ele tem só instinto. Você vai ajudar ele a pensar e ter direção. Você vai mostrar para ele que ele precisa aprender a aprender. Ele não é dono do mundo. Depois dos 7 anos, você vai entrar na fase orientativa, que vai aumentando à medida que a idade vai crescendo e a diretiva vai diminuindo. E se consolida até os 21 anos. A partir daí, o tipo de relacionamento é só sugestivo. E é como o Emmanuel fala, na primeira educação você educa, na primeira infância, na segunda infância você reeduca, na adolescência você reeduca, e a partir daí só as dores da vida. As dores da vida. Ele não falou que era pai, que era mãe, que era irmão, são as dores da vida. É assim que a coisa acontece. E não adianta, se você está querendo que ela seja obrigada a fazer o que você quer, você está sendo obsessor dela. Porque você não está respeitando o livre-arbítrio dele. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio. Deus respeitou o nosso. Quando a gente extrapola, ele puxa as orelhas e diga, toma encarnação compulsiva. Vai ver o que você fez para você Mas mesmo. em toda oportunidade pode orientar. Né? Sempre orienta, desde que o outro queira. Se o outro recusar, problema do outro. Até o anjo da guarda se afasta? Com certeza. Eu li um livro do Tolstói, que quem psicografou foi a Ivone Pereira, que é muito bonito, sabe? Nesse livro, o anjo da guarda da peça fazia 400 anos que estava afastado dele, por ordem superior. Por ordem superior. Então, a gente entende muito pouco da lei de Deus. Mas a gente quer muito que as coisas sejam feitas de acordo com o que a gente acha. E aí a gente se compromete muito. As pessoas precisam entender e ter um bom senso que numa vida de relacionamento entre nós tem que prevalecer o diálogo, jamais a discussão ou a imposição. A imposição não educa ninguém. A discussão só ofende. A única coisa de educar é o diálogo. E no diálogo eu falo de mim para o outro e o outro vai falar dele para mim. Eu falando de mim para o outro não ofendo ninguém, a não ser eu estou falando de mim mesmo. Só me ofender comigo mesmo. Discussão não, vou falar do outro para o outro, aí eu estou chamando para a briga. É assim que a coisa acontece. Entendeu? É esse que relacionamento deve acontecer sempre às pessoas que têm o seu relacionamento normal entre adultos. E tem que ser desse jeito. Porque a coisa ela é muito séria, sabe? E a gente termina se comprometendo muito. Porque muitas vezes a gente tem uma cultura muito interferencionista. A gente gosta de interferir na vida dos outros. A gente gosta de dar palpite na vida dos outros. A gente gosta de meter o dedo onde a gente não deve. E aí a gente termina se comprometendo. Porque no lugar de ajudar, a gente atrapalha. E aí confunde muitas coisas. Então, respeitemos o livre-arbítrio dos outros.
Entende? Do mesmo jeito que a gente quer que o nosso livre-arbítrio seja respeitado. Mas o que eu quero aqui mais ainda é que a gente respeite a doença dos outros. Mostrando que esses outros que estão doentes precisam corrigir seus valores. Eles precisam olhar para as causas que geraram a doença. Porque é isso que vai estar em jogo nessa encarnação para eles. E entenda, e eu falo isso para você de uma maneira global. Eu falei que tem 3 níveis de cura: o corpo, o perispírito e a alma. A verdadeira cura e a cura definitiva é só uma, é a da alma. Eu falei para vocês aqui que tem pacientes que passam por transtornos mentais graves em que a alma quer, mas o perispírito dela, do cérebro, está doente, e quando ela vai fazer, faz tudo errado. Mas uma coisa você põe na sua cabeça: aquela alma que mesmo está com problema mental, quando você fala para ela durante um sono, a coisa funciona melhor do que quando você fala quando ela está acordada. E tu sabe por quê? Porque do mesmo jeito que a coisa, quando vem da alma para o cérebro perispiritual, o circuito neuronal está deformado e sai outra coisa, vai ser a mesma coisa que vai acontecer em reação inversa. Eu falo uma coisa boa para ela, ela dá aquela coisa boa, pega um circuito anômalo e chega para ela algo diferente. Então, para ela aprender encarnado eu falando, é muito mais difícil do que quando eu falo para ela que ela está dormindo. Porque quando ela está dormindo, o meu contato vai ser mais de alma que perispírito e alma. E quanto mais eu amo, maior vai ser o contato entre corpo mental e meu com o corpo mental dela. É por isso que Luciano Andreas fala: nós somos filhos lucigênitos, que saibamos unir as nossas luzes, porque vai ser unindo as nossas luzes que iremos vencer todas as barreiras que podem existir entre o nosso progresso. Então fala para aquela criatura dormindo, mas fala com amor. Fala sabendo que você está falando para aquele ser que ele vai estar entendendo melhor você. Pergunta para Rangel quando começou a fazer isso com o Guilherme, o que é que aconteceu? Ele melhora. Isso quer dizer o quê? Que a alma dele lá dentro, lá no íntimo dela, ele está querendo melhorar. Ele está se esforçando para isso. Está faltando muitas vezes a gente conseguir chegar até lá. Tem algumas coisas que são impressionantes na medicina, sabe? Dá tempo. Já que eu falei do Guilherme, vou falar agora, porque não vai perder. À medida que o corpo vai passando, a gente já falou para você, a gente cresce, né, energia, potência, até os 40 anos, depois dos 40 a gente começa a perder. Isso na pessoa normal. A pessoa que tem comprometimento mental, ele já começa a cair antes dos 40, sabe? Muitos deles, quando chegam nos 20, já estão caindo. Porque ele não tem a resistência orgânica que a gente tem. Tanto é que eles desencarnam sempre mais cedo do que a gente. Entendeu? Paciente com retardo mental moderado, vamos dizer moderado. Ele chegar nos 60 anos é muito difícil. Mas é muito difícil. Eu tenho alguns que chegam, mas não é a norma. Eles desencarnam antes. Então o que é que eu quero dizer com isso? Então ele vem tratando, está controlado, bonitinho, coisa e tal, chegou 30 anos, já está perdendo, já está envelhecendo. Entendeu? Então a circuitaria neuronal dele já está debilitada. Então a resposta que ele tem à medicação diminui. Entendeu? Ele fica mais difícil da gente tratar a coisa, entendeu? Porque são retardos graves, como eu falei. Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que dar um jeito de remanejar medicamento para tentar dar um pouco mais de equilíbrio para aquele cérebro que está defeituoso, entende? Porque vai ser, quanto mais tempo ele ficar nessa encarnação, melhor vai ser a cura que ele vai ter, sabe? Então, a gente nota que a eficácia dos remédios começa a diminuir. E se você não conseguir repor algo para trazer mais um equilíbrio, a chance dele desencarnar mais cedo vai ser maior. Então, isso tudo você tem que pensar, sabe? Então, a gente remanejando os remédios, às vezes você, quando consegue dar um pouco mais de equilíbrio no cérebro da criatura, ele consegue se expressar de uma forma mais amorosa. É muito interessante isso, sabe? E é muito educativo isso para ele. E a gente tem que ter essa visão espiritual das coisas. Porque vai ser eu levando informações novas para aquela alma que está sofrendo com aquele transtorno mental, que ele vai começar a pensar nos seus valores.
Quando eu faço o Evangelho para aquela criatura que está dormindo, estou levando Jesus Cristo na vida dele, eu estou levando valores positivos, para que ele confronte com seus valores negativos e faça algo de melhor para ele. Quando a gente faz o autoconhecimento antes de dormir, é nesse sentido. Quando eu for atrás de valores positivos para mim, para quando eu estiver dormindo, eu me desdobrar do corpo, eu encontrar com o meu anjo da guarda e continuar essa labuta no mundo espiritual. Então, são essas coisas que a gente tem que entender. Então, diante de qualquer doença, pergunta se você está disposto a desistir das coisas que fizeram acontecer. Pergunta. Mas não pergunta só para aqueles que a gente está enxergando, não. Pergunta para nós mesmos. Para nós mesmos. Dentro desse problema que eu estou tendo, eu estou disposto a fazer a dieta que eu preciso? Eu estou disposto a modificar minhas emoções para não sobrecarregar tanto meu coração? Então, isso serve para todo mundo. Eu te falei que essa frase é do pai da medicina e que vai ficar viva o tempo inteiro. Porque a gente precisa, as doenças que a gente tem são possibilidades que Deus está dando de eu me regenerar, de eu me reparar. E você deve se perguntar, eu estou me reparando? Eu estou tendo aceitação da dor e procurando fazer o que está ao meu alcance para que aquilo se resolva com as mudanças de valores que eu preciso praticar em mim? É isso que a gente tem que se questionar. Porque a gente estudar, ficar repetindo, não. A gente tem que trazer coisas para ajudar a que cada um pense de uma maneira mais abrangente. Para que melhore alguma coisa, traga um pouco de luz, entende? Para que diante dessa luz nova, você procure mudar a sua conduta e ajudar os outros e ajudar a si mesmo. Entende como que é a coisa? Semana que vem a gente continua. O assunto é palpitante. Você ainda vai ter muitas oportunidades. Muita paz aqui. Ontem, atraçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos-lo na condição de parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito do irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema no cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos venerados, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos este mesmo alguém, na pessoa de um filho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença de esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência do curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. Humildade é a chave da nossa libertação. E seja quais forem os teus obstáculos na família,
É preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Pai de amor e verdade, Mestre Jesus, amigos espirituais, e nosso igreja, nós possamos agradecer por essa oportunidade desses ensinamentos. Que possamos também, Senhor, rever os nossos valores, para que possamos evoluir espiritualmente, dando cuidado de trabalhar também em nós os valores espirituais tão edificantes, tão necessários para a nossa evolução. Tentar, na medida do possível, buscar levar esses valores aonde quer que estejamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai